Boa noite, irmãos, para quem está me assistindo hoje. Bom dia para vocês que vão me assistir essa quinta. O Evangelho de quinta está em São Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a pesar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário, pela quarta vigília da noite. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse: tranquiliza-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhes: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhes a mão, segurou-o e lhes disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca. O vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, irmãos, o que o Evangelho dessa nossa quinta vem nos falar aqui, 3 tópicos aqui principais. O primeiro tópico principal, irmão, é o quê? É a fé nossa. Igual que logo que Pedro viu Jesus, ele começou a ficar com medo. Mas depois que ele observou que era Jesus chamou ele para ir ao encontro dele. Chamou Pedro para ir ao encontro dele. Aí logo no começo que Pedro começou a andar sobre a água, ele teve um pouco de fé. Mas quando as ondas começou a sacudir, ele começou a ficar com medo e perdeu a fé e começou a afundar e começou a gritar Jesus por socorro. Ele logo perdeu a fé dele. É a mesma coisa de nós, irmão. Muitos de nós temos fé em Jesus, mas quando as ondas desse mundo começam a sacudir nós, quando os problemas da vida, os problemas de família, os problemas financeiros, que são as ondas desse mundo, quando começa a sacudir a nossa vida, nós logo começamos a perder a fé em Jesus e nós começamos a afundar no buraco, começa a afundar no caminho do pecado, irmão. Igual aconteceu com Pedro. Ele teve fé em Jesus, ele começou a andar sobre a água, mas logo que a onda começou a sacudir, ele perdeu a fé e começou a afundar. É a mesma coisa que nós. Muitos de nós temos fé em Jesus, nós temos fé nele, mas quando as ondas desse mundo, que é os problemas da vida, os problemas financeiros, as dificuldades, as dívidas, quando começa a sacudir nós no nosso dia a dia, nós começamos a perder a fé em Jesus e nós começamos a querer afundar no caminho do pecado, nós começamos a desesperar, nós começamos a ficar preocupados, esquece que o que nós devemos que pôr a nossa fé é em Jesus, irmão. Cuidado, não perdeis a sua fé em Deus, não. Tenha fé em Jesus. E logo que Pedro começou a afogar, logo ele começou a pedir Jesus socorro. E logo Jesus estendeu a mão para Pedro e salvou ele, a mesma coisa que nós. Em vez de nós perder a fé, tenha fé em Deus. Se você vê que você começar a se afundar, clame o nome de Jesus que Ele vai te salvar, irmão. Mas não deixa esse mundo, os problemas da vida começar a te sacudir, começar a te afogar e fazer você perder a fé não, irmão. Tenha fé, viva em Deus do fundo do seu coração.
Esse é o primeiro tópico principal do evangelho dessa nossa quinta. O segundo tópico principal é o quê? Logo que Jesus salvou Pedro, Jesus falou: Pedro, 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 quão pouca fé, por que duvidastes? É a mesma coisa de nós. Muitos de nós acreditam em Jesus, mas logo a gente duvida de Jesus. Muitos de nós acreditam, mas quando nós pedimos uma graça na nossa vida, ou então quando os problemas da nossa vida começam a multiplicar, começam a aumentar, nós começa a querer duvidar de Deus, começa a duvidar do poder dele. Logo que começa a aumentar os problemas na nossa vida, logo que a gente não consegue as coisas que nós queremos, logo que a nossa vida começa a ir tudo e andar tudo para trás, nós começamos a perder a fé em Jesus e começa a falar: Jesus, o que está acontecendo? O Senhor não está atendendo meu pedido, por que o Senhor está fazendo eu sofrer? Nós começamos a duvidar do nome de Deus, nós começamos a duvidar do poder de Jesus, irmão. O pecado começa a iludir nós e nós começamos a pecar contra o nome de Deus. Cuidado, irmão. Tenha uma fé viva em Jesus. Não deixa o pecado te iludir, não, irmão. Não deixa as coisas do mundo, não deixa os problemas da vida, não deixa a sua cruz pesada te iludir e fazer você pecar contra o nome de Deus, não. Deus, ele nunca vai te decepcionar. Sim, pode demorar algumas graças na nossa vida, pode demorar a chegar, pode, mas não duvida que ele vai te dar as graças. Tenha a fé viva. Se você tiver a fé grande, pequena como um grão de mostarda, você pode conseguir as graças na sua vida. Mas não duvide do poder de Deus. Não duvide, por conta que ele tem a graça para te dar na sua vida. Mas não duvide do poder dele. Não deixe o pecado nem o mundo te iludir e fazer você começar a afundar, não, irmão. Não deixe o pecado te iludir para você perder a fé em Deus, não. Por conta que o inimigo está rodando nós aí, rodeando nós para achar alguma brecha, para fazer com que nós perda a fé em Deus e comece a pecar contra o nome dele. Cuidado, não deixe. O tópico principal aqui que vem nos ensinar: logo que Jesus fez o mar ficar calmo, os discípulos reparou e passou a acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Logo que os discípulos viram Jesus fazer com que as águas acalmassem, logo eles virou para Jesus e falou: agora nós acreditamos que tu és o Filho de Deus. E você, irmão, você acredita? Se você acredita, toma posse. E se você não acredita, mude essa sua fé. Passe a acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Messias, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor. Acredite, coloque a sua fé nos braços de Deus, coloque a sua fé nas mãos de Deus. Deposite a sua fé nos braços de Jesus, que ele tem uma grande graça, uma grande maravilha, um grande milagre para fazer na sua vida. Basta você ter fé, irmão. Não deixe o pecado te iludir, não. Não perca a sua fé em Deus, não. Aumente a sua fé e continue buscando Deus cada dia mais com a fé viva do fundo do seu coração. Se você buscar Deus com fé, Deus, ele vai te dar as graças na sua vida. Ele vai te socorrer em qualquer hora na sua vida. Mas não perca a sua fé. Tenha uma fé viva que Deus vai te dar graças na sua vida. Acredita que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, que ele é o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, ora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deixa o like aí quem deixou, se inscreve no canal que não é inscrito, ative o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. Uma boa noite para vocês que estão me assistindo agora, um bom dia para você que vai me assistir essa quinta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.